Hoje eu quero falar com você sobre a importância da prova do tacógrafo. Tacógrafo é um elemento que se coloca num caminhão ou em carros que fazem transportes, que eles demonstram a velocidade, que eles demonstram o dia que o cara está trabalhando e demonstra o horário em que esse carro está trafegando. Vou apresentar o tacógrafo e aí a gente vai trabalhar em cima dele. Aqui é um disco de tacógrafo. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês, vocês estão vendo aqui o mouse tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso são os dias da semana. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber do disco de tacógrafo é o seguinte: todo carro de utilidade que faz entrega, que faz transporte, ele tem um disco de tacógrafo. O disco de tacógrafo, ele é colocado nesse veículo no começo da semana e ele dura 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos são assim. Se vocês olharem essa bolinha que tem bem aqui, isso significa que é um disco de tacógrafo que rodou no terceiro dia. E isso é automático. Você coloca dentro do caminhão, lá no local do disco do tacógrafo. Na segunda-feira ele roda no primeiro dia. No segundo dia, a bolinha vai para o segundo dia. A bolinha vai para o terceiro dia, para o quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. E por que que isso é importante? Primeiro, por que que o disco de tacógrafo registra? Se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, você tem 20, isso é 20 quilômetros. Você tem aqui 40 quilômetros. Você tem aqui 60 quilômetros. Você tem aqui 80 quilômetros. Você tem aqui 100 quilômetros e você tem aqui 120 quilômetros. Então, vamos analisar o terceiro dia desse motorista. No terceiro dia desse motorista, ele começa a rota dele e ele anda, na maioria do trecho, em uma velocidade de 80 quilômetros. Então, a primeira coisa que você já deve analisar é o seguinte: qual foi a rota desse motorista? A velocidade do trecho era 80 quilômetros? Se foi, está ótimo, está perfeito, o seu motorista está perfeito. Terceira informação do disco do tacógrafo. A primeira a gente já viu que para cada dia aparece essa bolinha, no primeiro dia, no segundo, no terceiro. A gente já viu as velocidades que o tacógrafo marca e a linha vai dizendo qual é a velocidade. Vocês podem até me perguntar aqui nesse trechozinho, ó, que não tem nada registrado. Quando não tem nada registrado é porque o caminhão está parado. Provavelmente, ou ele está fazendo uma entrega, ou ele está merendando, ele está fazendo alguma coisa. Nesse momento, que não tem nenhuma linhazinha, o caminhão está parado. E outra informação que o tacógrafo dá é em relação à jornada. Se você for olhar aqui, ó, tem 6 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 horas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, você sabe, através do tacógrafo, a hora que ele começa a mexer nesse caminhão. Aqui no caso, ele começou às 6h30 e ele veio parar a jornada por volta das 14 e pouco da tarde, certo? Então, através do tacógrafo, eu tenho três informações excepcionais. Uma, o dia que ele trabalhou, a velocidade em qual ele percorreu os trechos, e a terceira, o horário de trabalho dele. Visto isso, é muito importante, principalmente se você advoga para a empresa, você pedir que o setor da empresa de transporte observe o transporte do seu motorista toda semana. Por quê? Porque se o seu motorista ele anda acima do limite da velocidade do trecho, você tem que o adverti-lo, você tem que suspendê-lo e até você demiti-lo por justa causa. Por quê? Porque caso aconteça um acidente de trânsito e você já tem no histórico desse motorista advertências, suspensões, não precisa nem ser só desse motorista que ocorreu o fato, pode ser em outros. Demonstra para o juiz
a preocupação da empresa em cumprir a legislação. E aí, caso você venha a ser condenado em um dano por causa do acidente, esse dano vai ser reduzido porque o juiz vai entender que você realmente tenta cumprir a legislação de trânsito, que você pune o seu empregado, que você realmente quer o bem maior, que é o bem social. Bom, eu vou mostrar para vocês agora o quarto dia desse tacógrafo. Ó, se vocês se lembrarem, essa bolinha aqui, ela estava no terceiro dia. E essa bolinha aqui agora está no quarto dia. Por que que eu mostrei o terceiro dia e o quarto dia? Porque esse exemplo que eu estou dando para vocês, aconteceu um acidente em rota. Infelizmente, o motorista, ele teve um acidente na rota. Por que que é importante esse tacógrafo? Primeira coisa, que horas foi o acidente? Foi entre 8 e 9 horas. Qual era a velocidade em que ele estava? Ele estava a 80 quilômetros. Por que que foi aqui, doutor? Porque de 80, você vê a queda da velocidade para o zero. Então, aqui bateu e aqui zerou a velocidade e o caminhão ficou parado. Por que que é importante esse documento? Porque, infelizmente, no trecho em que ele estava com 80 quilômetros, tinha uma placa na rodovia que o trecho era de 40 quilômetros. Ou seja, a empresa ela tem como se defender, no caso desse acidente, a forma de demissão. Porque aqui a empresa pode demonstrar claramente que demitiu o seu empregado não só pelo acidente, mas sim porque ele estava com o dobro da velocidade permitida. Vamos supor que o reclamante tivesse sido demitido aqui por justa causa. Tivesse ter dito seu advogado na tese que queria um dano moral, porque tinha sido injustiçado, porque estava em rota, porque estava trabalhando direito, porque foi um caso fortuito do acidente. Com o tacógrafo, a empresa já consegue fazer uma prova ao contrário. A empresa diz da imprudência dele. Por quê? Porque o trecho nesse local era 40 quilômetros e ele estava a 80 quilômetros. E aí ela vai conseguir fundamentar a sua justa causa. Por isso que é tão importante um tacógrafo. E geralmente, às vezes, você bota tacógrafo em ações e a gente passa batido até porque não é o métier do aluno de direito, da pessoa, do juiz, do advogado, entender o disco do tacógrafo. Então, espero ter ajudado vocês, contribuído em algum momento na análise dessa prova de um disco de tacógrafo, né? E continue ligado no nosso canal de Direito na Prática.